nesses milhões de anos da Terra já nasceram e morreram vários gênios. A humanidade passou por diversas mudanças que contribuíram para o que somos e temos hoje. Tudo começou mais ou menos assim. Kos, Grécia, 377 a.C. Hipócrates é reconhecido como o pai da medicina. Suas contribuições fundamentais incluem a teoria humoral. Hipócrates enfatizou a observação clínica, uma abordagem holística à saúde, e influenciou a prática médica ocidental. Seu legado perdura como um marco na história da medicina. É 624 a.C., na Turquia. Tales de Mileto foi considerado o primeiro filósofo do Ocidente. Tales de Mileto iniciou uma busca pela origem do universo tentando saber qual seria o elemento gerador de toda a natureza. Para Tales, esse elemento gerador de tudo era a água. Ele também criou o que chamamos de Teorema de Tales. Quando observava a sombra de uma pirâmide, Tales observou que os raios que incidiam na Terra eram inclinados e paralelos entre si. 780. Corasma, Turquestão. Khwarizmi foi um grande matemático e astrônomo, que deu ao Ocidente os números e o sistema decimal. Antiano, Itália, 1452. Leonardo da Vinci foi reconhecido por suas contribuições em áreas como pintura, a Mona Lisa e a Última Ceia, anatomia, engenharia e invenções. Ele personifica a fusão entre a arte e a ciência durante o Renascimento. Pisa, na Itália, 1564. Galileu Galilei foi um cientista, matemático e astrônomo. Ele é frequentemente considerado o pai da ciência moderna, devido às suas contribuições para a astronomia. Galileu melhorou o telescópio e fez importantes observações astronômicas, incluindo as fases de Vênus e as luas de Júpiter. 1635. Freshwater, Reino Unido. Temos Hooke! Não esse Hooke, Robert Hooke. Robert Hooke foi o primeiro cientista a observar uma célula vegetal. Nas observações, ele conseguiu determinar a parede celular vegetal com o formato de favo de mel ou de uma casinha de marimbondo. Ele utilizou como material a cortiça extraída da casca da árvore. Woolsthorpe Manor, Reino Unido, 1643. Isaac Newton foi um físico e matemático inglês do século XVII, conhecido por suas leis do movimento e a lei da gravitação universal. As leis de Newton são três princípios fundamentais da mecânica clássica formulados por Isaac Newton.
Lei da inércia. Um objeto permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme a menos que uma força externa atue sobre ele. Princípio fundamental da dinâmica. Esse princípio descreve a relação entre a força exercida sobre um objeto, sua massa e a aceleração resultante. Em essência, afirma que a força aplicada a um objeto é responsável pela mudança na velocidade desse objeto. Lei da ação e reação. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. As forças ocorrem em pares, agindo em dois corpos diferentes, mas com magnitudes iguais e direções opostas. Ruasugd, Suécia, 1707. Linnaeus foi renomado botânico, zoólogo e médico. Ele é considerado o pai da taxonomia moderna, desenvolvendo o sistema binomial de nomenclatura que classifica o organismo com base em seus gêneros e espécies. Seu trabalho influenciou profundamente a biologia e estabeleceu as bases para a classificação científica dos seres vivos. Linnaeus também contribuiu para a compreensão das relações em diferentes espécies, revolucionando o estudo das diversidades biológicas. Bolonha, Itália, 1737. Louis de Galvani estudava anatomia das rãs havia mais de 10 anos, quando uma tempestade mudou os rumos da sua pesquisa. Sem ligar para os raios lá fora, ele dissecava um anfíbio e, ao tocar com a tesoura numa das pernas do bicho, ele se mexeu. Galvani, que também era físico, nem pensou em fantasmas. Imediatamente concluiu que a eletricidade do ar passara por meio da tesoura para o corpo da rã, disparando o movimento. Paris, França, 1743. Um químico francês frequentemente chamado de pai da química moderna, ele é conhecido por suas contribuições fundamentais para a compreensão da conservação da massa e pela elaboração da teoria da combustão. Besançon, França, 1744. Lamarck foi um biólogo francês que propôs a teoria da herança dos caracteres adquiridos. Ele acreditava que as características adquiridas ao longo da vida de um organismo poderiam ser transmitidas aos seus descendentes. Lamarck argumentava que as mudanças nos organismos eram impulsionadas pelo uso ou desuso de órgãos e que seres vivos evoluíam em resposta às necessidades ambientais. Berkeley, Reino Unido, 1749. Jenner foi um médico inglês conhecido por sua contribuição pioneira para o desenvolvimento da vacinação. A descoberta de Jenner estabeleceu as bases para a imunização moderna
e teve um impacto significativo na medicina, salvando milhões de vidas ao longo dos séculos. Eaglesfield, Reino Unido, 1766. John Dalton foi responsável pela criação da primeira teoria atômica. Foi por meio de vários experimentos relacionados com a mistura de gases e do conhecimento dos trabalhos propostos por Lavoisier, que surgiu a teoria atômica de Dalton em 1808. Em sua teoria, os átomos são maciços e apresentam formas esféricas. Eles são indivisíveis e indestrutíveis. Shrewsbury, Reino Unido, 1809. Charles Darwin foi um naturalista inglês famoso por sua teoria da evolução pela seleção natural. Darwin argumentou que as espécies evoluem ao longo do tempo por meio de um processo de seleção natural, no qual as características vantajosas são transmitidas às gerações subsequentes. Londres, Reino Unido, 1815. Augusta Ada Byron King, atualmente conhecida como Ada Lovelace, nasceu em 10 de dezembro de 1815, em Londres, da Inglaterra. Ada foi uma matemática e escritora, responsável por escrever aquele que veio a ser conhecido como o primeiro algoritmo de computador da história. Dole, França, 1822. Louis Pasteur foi um destacado cientista francês do século XIX. Ele é conhecido por suas contribuições fundamentais para a microbiologia e a química. Intinze, Tcheca, 1822. Gregor Mendel foi um monge botânico austríaco do século XIX, conhecido como o pai da genética. Suas experiências com ervilhas permitiram que ele formulasse as leis da hereditariedade, demonstrando a transmissão de características de geração em geração. As leis de Mendel incluem segregação independente, herança mendeliana e a lei da dominância. Essas descobertas fundamentais estabeleceram as bases para o entendimento moderno da hereditariedade. Tabusca, Rocha, 1834. Mendeleev realizou estudos sobre as propriedades dos elementos e suas massas atômicas. Em 1869, ele começou a colecionar todas as informações sobre os elementos conhecidos na época, sob a forma de um manual. Os dados eram anotados em cartões.
os quais eram fixados na parede de seu laboratório. Conforme observava alguma semelhança, mudava a posição dos cartões. Em a sequência de cartões existiam espaços vazios, e Mendeleev compreendeu que as tais lacunas eram destinadas à descoberta de novos elementos no futuro. Ohio, Estados Unidos, 1847. Thomas Edison foi um inventor e empresário americano conhecido por desenvolver o fonógrafo, a lâmpada elétrica e o sistema de distribuição de energia elétrica. Ele detém mais de 1000 patentes e teve um impacto significativo na Revolução Industrial e no desenvolvimento da tecnologia elétrica. Edison também foi um dos fundadores da General Electric. Varsóvia, Polônia, 1867. Marie foi responsável por criar o termo radioatividade ao concluir que a radiação emanava de dentro do átomo. Trabalhando em um porão cedido pela Sorbonne, verificaram que certos minerais de urânio tinham radiações mais intensas que o correspondente teor em urânio, devido à presença de elementos ainda desconhecidos. Em julho de 1898, conseguiram isolar um elemento 300 vezes mais ativo que o urânio. Em homenagem à sua terra, Maria batizou-o de polônio. Continuaram a purificação e cristalização e encontraram um novo elemento, 900 vezes mais radioativo, termo criado por Marie, que o urânio. Estava descoberto o rádio! Não esse rádio, esse rádio. Uaiço, Minas Gerais, Brasil, 1873. Santos Dumont. Santos Dumont nasceu no dia 20 de julho de 1873. Uma família um cadinho rica. O pai dele trabalhava com um trem que chamava engenheiro por formação. Santos Dumont foi o cabo muito cientista aqui no Brasil, um dos melhores na parada. O que ficou na memória foi que ele fez um bocado de coisa na área da aviação, só. O moço tentou fazer um treco que fizesse ele voar. Foi juntando peça com peça, deu o seu jeito, mas quando foi voar, não funcionou. Ele ficou bolado, não deu certo. Ele podia ter metido o pé, vazado. Mas tentou desenrolar a fita, tentou novamente, foi encaixando peça com peça de novo, mas dessa vez foi diferente. Ele tentou voar e quando tentou, ele conseguiu. Fez seu primeiro avião, tirou muita onda e chamou essa obra de 14 bis. Em 1879, o trem bom, Minas Gerais de novo. Carlos Chagas foi um médico, cientista e sanitarista brasileiro, conhecido por sua descoberta da doença de Chagas.
A descoberta de Chagas foi um marco significativo na medicina tropical, ajudando a entender e combater uma doença endêmica na América Latina. Seu trabalho também teve implicações importantes para a saúde pública, levando a medidas de controle para prevenir a disseminação da doença. Albert Einstein foi um renomado físico teórico alemão, nascido em 1879 e falecido em 1955. Sua contribuição mais famosa é a teoria da relatividade, expressa pela equação E igual a mc ao quadrado, que revolucionou a compreensão do espaço, tempo e energia. Maida Vale, Reino Unido, 1912. Alan Turing foi um matemático, lógico, criptoanalista e pioneira da ciência da computação britânico. Durante a Segunda Guerra Mundial, Alan Turing desempenhou um papel crucial como um dos principais criptoanalistas britânicos. Ele liderou a equipe que trabalhou para decifrar os códigos alemães, em particular o Enigma, uma máquina de codificação utilizada pelos nazistas para comunicações secretas. Turing também é considerado o pai da ciência da computação devido à sua contribuição para o desenvolvimento da máquina de Turing, um modelo teórico fundamental para os computadores modernos. Salve, salve quebrada! São Paulo, Brasil, 1957. Pode ir pá. Sônia Guimarães foi a primeira mulher negra a obter PhD, Philosophy Doctor, ou seja, doutorado obtido na Inglaterra. Além disso, se tornou mestre em Física Aplicada no Brasil, pela Universidade de São Paulo. Pretória, África do Sul, 1971. Elon Musk é um empresário e inventor sul-africano, conhecido por fundar e liderar várias empresas inovadoras, como a Tesla, SpaceX e Neuralink. Ele é um visionário da tecnologia focado em avanços sustentáveis e exploração espacial. Qual é, meu irmão? Vulgo RJ, 1979. Arthur Avila é um renomado matemático brasileiro, nascido em 1979. Ele é conhecido por suas contribuições significativas à teoria dos sistemas dinâmicos e análise matemática. If I got this far, it was because I stood on the shoulders of giants.